Boa tarde para todos nós. Gostaria de inicialmente saudar as diversas instituições espíritas aqui presentes, nosso pessoal do trabalho federativo, as diversas instituições aqui representadas. Uma boa tarde para todos nós e dizer que a realidade do movimento espírita da região é fruto de algo que talvez a gente nem sequer perceba e que a gente só percebe quando perde, que é a afinidade, o companheirismo, a solidariedade, o trabalho conjunto, a unificação do movimento. Quando a gente não tem o processo de integração entre as instituições, atividades como essas se tornam muito difíceis de serem feitas. Mas exatamente a possibilidade de termos várias cidades e várias instituições aqui representadas é o sinal do trabalho exitoso da atividade de trabalho federativo, que é representado aqui pelas diversas instituições. Quando a morte nos colhe nos seus braços e nós somos então convocados a retornar ao nosso mundo de origem, e os espíritos precisam voltar para casa, para o mundo real e verdadeiro de onde viemos, aonde existe a real situação na qual os espíritos vivem, que é a vida fora da matéria. Ao retornarmos à nossa realidade, é muito comum as entidades de retorno ao lar experimentarem nessa situação 5 sustos que a gente passa depois da morte. O primeiro grande susto que os espíritos experimentam logo após a desencarnação, evidentemente, é a descoberta de que a vida continua. E a gente pode assim dizer, mas se somos espíritos imortais, com uma história de tantas encarnações no planeta, com tantas idas e vindas, desencarnações e reencarnações no nosso histórico enquanto espíritos, por que motivo a morte traz tantas surpresas e até mesmo a desencarnação nos parece ser algo tão surpreendente ao nos revelar que a vida continua? A razão disso é porque quando nós nos internamos no corpo físico, quando nós temos a possibilidade do renascimento entre os homens, nós nos fascinamos pela vida da matéria. A capacidade nossa de reduzirmos a vida àquilo que os nossos 5 sentidos nos entregam, faz com que a gente construa um determinado ponto de vista, um psiquismo voltado para a crença equivocada de que a vida é somente matéria. Então nós vamos habituando o nosso eu, nós vamos habituando o nosso raciocínio a acreditarmos que a vida é somente corpo e que não há nada. Mergulhados numa sociedade que estimula isso sistematicamente e que pouca preocupação tem com as questões espirituais. Eu não estou me referindo aos grupos espíritas, mas eu estou me referindo à sociedade como um todo, ou seja, qual é o percentual da nossa sociedade que se ocupa verdadeiramente de pensar sobre a vida imortal, que se ocupa de analisar o que será de sua vida quando a desencarnação chegar? É um percentual pequeno de pessoas que está de fato interessada em analisar os destinos do seu próprio eu após a desencarnação. Então, observando esse elenco tão numeroso de espíritos, não é de se admirar que ao nos defrontarmos após a morte com a continuidade da vida, um contingente imenso de espíritos
ao se perceber vivo do lado de lá, toma um imenso susto e diz: meu Deus, não é que era verdade o que tinham dito? Porque é meio assustador você se defrontar com a realidade de que você vive após a morte. Uma grande parte de nós experimenta aquilo que está apresentado no capítulo 1 da segunda parte do livro Céu e o Inferno, chamado O Passamento, aonde Allan Kardec analisa o comportamento das criaturas humanas nessa transição da vida física para a vida espiritual. Ele não chama esse capítulo da obra de A Morte, o desencarne, o retorno ao mundo espiritual. Ele dá o nome desse capítulo de O Passamento, que é exatamente o período de perturbação que a gente vai experimentar nesse retorno para o mundo corporal. E ali, nesse capítulo, Allan Kardec, analisando as suas observações sobre o que os espíritos falam sobre a sua chegada ao mundo espiritual, eles comentam que esse processo de perturbação, esse chamado passamento, ele pode ser mais curto ou mais longo, pode demorar horas, mas pode demorar dias, às vezes demora meses, em algumas vezes pode demorar anos, e em alguns casos décadas. Você passar décadas em perturbação é um negócio muito complicado, mas existe uma quantidade de espíritos que atravessa isso. Quando chega do lado de lá, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo nem entender o que está se dando. E analisando esse comportamento dos espíritos após a morte, Allan Kardec faz uma análise dizendo que existem 4 fatores que interferem na posição nossa de nós percebermos que nós somos espíritos em processo de perturbação. 2 desses fatores são fatores fracos. O que é um fator fraco? É um fator que interfere mais pouco, mas interfere mais pouco. Esses 2 fatores que interferem e que são fracos são apresentados por Kardec como sendo o primeiro deles, a idade da desencarnação. Kardec percebe que quem é mais jovem que desencarna tem um processo de perturbação mais difícil, tem uma adaptação ao mundo espiritual mais complicada, exatamente porque é mais jovem. Então, você se aceitar do lado de lá com tantos sonhos, não é muito fácil desencarnar muito jovem. Embora não seja espírita, mas tem uma temática espiritualista, aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, representa bem isso. Aquele rapaz, desencarna de uma hora para outra, jovem, numa lua de mel com a Demi Moore, e aí o cara de repente desencarna. Adaptar-se do lado de lá não deve ser uma tarefa muito fácil, ou seja, desencarnar jovem é um fator fraco, mas que interfere, porque ele percebe que os mais velhos, aqueles que já estão velhinhos, eles se adaptam mais facilmente, porque a mente vai se acostumando com a ideia da desencarnação. Então, o primeiro dos fatores fraco é a idade. O segundo fator fraco que Kardec coloca, o gênero da morte. Ele diz que quando você desencarna assim, é mais difícil se adaptar e entender o que está acontecendo do que quando você experimenta uma enfermidade de longo curso. Ele nota que pessoas que sofrem um acidente brusco, é atropelado, cai da carruagem, como casos apresentados dentro do livro depois, Auguste Michel, que é um dos casos do Céu e Inferno. Espíritos que desencarnam de maneira brusca, e hoje isso é muito comum,
pessoa tem um ataque cardíaco, tem um AVC, tem um processo qualquer muito rápido, a pessoa nem teve tempo de pensar se ela vai desencarnar ou não, esses espíritos eles têm uma maior dificuldade de se adaptar do lado de lá. Então, Maria Antônia, são dois fatores fracos: a idade e o gênero da morte. Mas esse fator é fraco, tá? O fator é fraco, porque tem um que é um fator mais forte, é um fator de média relevância. Um fator de média relevância influencia mais do que um fator de baixa importância. O fator de média relevância que Kardec observou em o livro Céu e Inferno é o conhecimento espiritual. Ele descobriu que quando a pessoa tem conhecimento espiritual, o gênero da morte e a idade já não interessam tanto se ele tem conhecimento. Ou seja, o conhecimento espiritual é mais forte para influenciar um processo de perturbação ou não. E aí que quando você estuda, sabe o que é o mundo espiritual, sabe que existe vida após a morte, sabe que existem instâncias felizes e outras não, sabe que o espírito pode ficar perambulando pelos lugares, sabe que de repente ele pode ficar preso na casa, sabe que ele possui um vínculo com seus entes queridos e pode visitar e que os parentes não o veem, sabe que existe a mediunidade através da qual ele pode se comunicar. Quando ele tem esse conhecimento espiritual, isso interfere no processo da perturbação. Quanto mais conhecimento espiritual eu tenho, diz Kardec, menor é o período da perturbação. Ou seja, conhecer das leis espirituais é um fator de média influência para reduzir a perturbação. Nem que seja só para saber que nós estamos no umbral, já serve. Já serve. Já é algo para pelo menos dar uma baliza. Mas ele fala, e isso se reforça na questão 982 do Livro dos Espíritos, que existe um fator soberano para a questão da perturbação. Porque a idade e gênero da morte são fatores fracos. O conhecimento espiritual é um fator de média influência, mas tem um fator forte, fator que sobrepõe sobre todos os demais. Um fator que não importa se é jovem, se é velho, se desencarnou bruscamente ou se desencarnou lentamente, se conhece ou se não conhece vida espiritual, há um fator que se sobrepõe a todas essas coisas: a prática do bem. A prática do bem, apresentada na questão 982 também, é sendo o fator que determina a felicidade dos espíritos na vida espiritual. Então, desses 5 sustos após a morte, o primeiro deles é descobrir que a vida continua. E a depender da circunstância que nós estamos, dentro desse cenário de perturbação, a nossa perturbação pode ser maior ou pode ser menor. Mas isso é só o primeiro susto. Tem o segundo. Depois que a gente pega o primeiro susto, que é descobrir que a vida continua, meu Deus, então era verdade. Então eu deveria ter cuidado mais. E a gente vai lembrar daquela letra da música Epitáfio e vai começar a querer cantar do lado de lá, porque a gente vai começar a perceber que deveria ter amado mais, ter visto mais o sol nascer, porque a gente passou pela vida e não se deu conta, não aproveitou, não amou, não fez, quando teve tanto chamamento para fazer. Oh, meu Deus! E boa parte do processo de perturbação dos espíritos decorre exatamente da percepção de que a vida continua e que eu não fiz o aproveitamento adequado do tempo que a vida me deu. Então, vem o segundo susto do outro lado da vida. O segundo susto é descobrir, Helena, que nós não éramos tão bons quanto pensávamos que fôssemos. Porque quando a gente está do lado de cá, a gente diz: eu sou uma mãe maravilhosa. Olha, porque eu cuido dos meus filhos que você precisa ver.
Sou eu que escolho o sapato que põe, a meia que põe, sou eu que faço o prato para comer na mesa, sou eu que escolho a camisa para botar, sou eu que abotou o botão da camisa dele, sou eu que cuido tudo do meu filho. Olha que já está com 40 anos, mas eu até hoje sou aquela mãe zelosa, não deixo nenhuma mulher se aproximar dele. Meu filho, coitadinho, aquelas mulheres malvadas que querem se aproximar dele. Depois da morte, eu vou descobrir tanta coisa que eu fiz de errado. Eu vou dizer, nossa, porque aqui a gente se justifica, sabe? A filha de Freud, ela fez um estudo que são chamados os instrumentos da fuga do ego. E tem várias ferramentas que a gente utiliza para se esconder. Várias ferramentas de fuga do ego. Uma das estratégias de fuga chama racionalização. Que eu resumo numa frase: está certo, mas está errado. Não, está errado, mas está certo, sabe? Disse, não, eu fiz isso, mas ela merecia mesmo, foi por isso que eu fiz. Não, está certo sim. Eu sei que está errado, mas eu digo que está certo. Eu digo, não, eu sei, mas o meu filho não pode ser assim. No meu filho eu sei que tem esse negócio de reencarnação, mas com ele não pode ser assim, tem que ser diferente. Então eu racionalizo em cima do erro, eu me escudo atrás das minhas imperfeições e uso um raciocínio para justificar como verdade aquilo que de fato não é. Miseráveis seres somos nós, que conseguimos racionalizar no próprio erro, querendo justificar que o errado está certo. E a gente se esconde atrás dessa máscara, às vezes uma existência inteira, em que a gente diz assim, a minha sogra, aquela ali, meu filho, nem reencarnando conserta. E a gente se escora atrás desses falsos raciocínios e não promove um processo de mudança, não faz uma alteração de comportamento, e a gente vai empurrando a existência, fugindo do processo de mudança. É até uma coisa maluca, é um negócio assim que eu não sei, os espíritos têm muita paciência, porque a gente não aproveita. Se você parar para pensar, dá uma pensada assim, no esforço que Emmanuel fez, dia após dia, mandando mensagem. Todo dia que ele sentou para mandar uma mensagem, ele poderia ter, já mandei, foi um monte, já tem bem umas 20 na mão deles, que isso aí já dá. Gente, tem milhares de mensagens, e ele não se cansou de mandar uma atrás da outra. Você pega a série psicológica de Joana de Ângeles, é uma imensidão de informações, e às vezes os mesmos conceitos voltam em obras seguintes, reforçando, porque ela diz que a gente aprende pela repetição. É como se nós tivéssemos que fazer uma espécie de Kumon espiritual. Vai repetir o Kumon, vai até aprender, repetindo 500 vezes, até que o automatismo se altere. Então nós somos almas assim bastante endurecidas, e é impressionante como a gente se escora através dessas falsas verdades e consegue levar uma existência inteira protegendo o ego e não permitindo acessar a verdade. Nós não acessamos a verdade, a gente cria uma história e diz, não, mas é isso mesmo. Eu botei a minha filha para fora de casa, mas eu estava certo quando eu fiz isso, porque realmente ela mereceu. E eu não me permito fazer contato com uma outra análise do mesmo fato. Eu construo uma narrativa e eu me convenço daquilo, me cristalizo nesse raciocínio e levo a existência inteira dentro de um processo de sofrimento. É por isso que a gente, quando chega lá, pega esse segundo susto. O susto de que, na verdade, nós não éramos tão bons quanto a gente pensou que fosse. Aí tem o terceiro susto, sabe? Porque são 5. Não quero que ninguém grite bingo, né? Sim.
perceber que os 5 estão na sua alça de mira. Mas o terceiro é bom, o terceiro é um susto, mas é um susto positivo. Quer dizer, eu nem sei se é assim tão positivo, mas é um susto danado. O terceiro susto é quando a gente descobre que não existem tribunais de julgamento no mundo espiritual. Porque a gente é acostumado nas religiões a esperar por um tribunal que vai botar você numa balança e você vai ser pesado e aí vai ser medido, não é? Desde o Egito Antigo, quem conhece a história do Egito Antigo? Cadê a professora de história? Não está aqui. Quem conhece o Egito Antigo conhece a história do julgamento. Isso é muito comum, essa imagem. É uma imagem que tem assim uma balança de 2 pratos, e aí o deus Anubis está entrando com a alma do faraó para ele ser julgado. Nos 2 pratos da balança, num prato tem uma pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça. Ela arranca uma pena e coloca num prato da balança. E no outro prato da balança coloca o coração do faraó, que deve ser mais leve do que a pena. Não sei onde que coração de gente é mais leve do que pena de pássaro, mas uma pena da asa da deusa Maat tem que pesar mais do que o coração do faraó. Todas as pinturas, até porque os pintores não são loucos, pintam sempre a pena mais pesada e o coração mais leve. Não é louco? E aqui ao lado da balança, se vocês olharem, depois em casa vocês vão ver, tem um monstro que tem um corpo parece um urso e a cabeça de um crocodilo. Ele está pronto para comer a alma do faraó se pesar mais. Se pesar menos, ele está absolvido. No teto assim da pintura tem 14 deuses que vão fazer o julgamento. Desses 14, 7 estão com a chave da árvore, a chave da vida na mão, aquela cruz com uma cabeça, ou seja, vão votar pelo sim, e 7 vão votar pelo não, pela condenação. Então está ali em cima os 14 juízes que estarão lá com essa balança que vai julgar. As imagens da Idade Média mostram demais balança e Deus colocando as almas na balança para serem julgadas, e aí o Satanás pendurado na balança querendo pesar para levar a alma para o inferno, aquela coisa louca. Então a ideia da balança para julgar as criaturas, né? A deusa Têmis da Grécia Antiga com uma balança na mão, mostrando exatamente, não é Artemis, né, que é deusa da caça, mas é Têmis, que é a deusa da justiça. A deusa Têmis com a balança na mão. Então a ideia de balança, ela acompanha a história da humanidade o tempo todo. Quando chega lá, a gente espera um tribunal para nos julgar, para separar os da esquerda dos da direita, os que vão para o inferno, os que vão para o céu. Aí não tem. Não tem tribunal. Não tem ninguém para fazer julgamento. Aí você pode falsamente fazer a seguinte conclusão: já que não tem julgamento, não tem ninguém para julgar, não tem julgamento. Não é verdade. Não tem ninguém para julgar, mas tem julgamento. Como? Porque o julgamento é interno. E justiça maravilhosa. Porque se nós fôssemos julgados por entes externos a nós, haveria injustiça, porque eles teriam que dar a medida exata daquilo que a gente fez. Mas a criatura humana sabe a extensão dos seus erros e dos seus acertos. Então, na hora que eu chego no mundo espiritual, não é necessário que ninguém me julgue. Eu não preciso que ninguém me julgue, porque eu levo dentro de mim a sentença de absolvição ou condenação. A lei de Deus está na nossa própria consciência, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele assinou a sua obra. Da mesma maneira que um autor, quando faz um quadro, assina seu nome no cantinho,
Deus, ao nos terminar de fazer, assinou a sua obra, colocando dentro de nós a sua lei. Então a lei está dentro da gente, mas ela está em germe. À medida que a gente vai vivendo, à medida que nós vamos experimentando, renteando com os outros e com a vida, aquela lei que está em germe, ela vai desabrochando e nós vamos percebendo o que é o certo, o que é errado, o que é o justo, o que é o injusto. E assim nós vamos tomando decisões na vida que vão nos apontando de maneira efetiva a nossa condição de absolvição ou de condenação. Então, embora não haja juízes externos, nós somos julgados por nós próprios. A própria criatura estabelece a sua própria sentença. E aí é que é o doído, porque a minha consciência sabe a extensão das minhas faltas. A minha consciência tem plena convicção do que é que eu fiz de certo e do que é que eu fiz de errado ao longo da vida, porque os outros podem não saber, mas eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz no verão passado. Então eu não tenho dúvida de que eu poderia ser amoroso. Eu sei das vezes que o marido chegou tarde em casa e eu, para me vingar, fritei um ovo 5 horas da tarde. Quando ele chegou, coitadinho, 7 horas da noite, ele ia chegar tarde mesmo. Bem, eu fritei um ovo para você. O ovo está parecendo uma borracha em cima do fogão. Eu fiz com todo carinho. Mentira. Aquilo ali tem uma pitadinha. Tem uma pitadinha daquelas pequeninas vinganças que a gente faz. Os outros, nossa, mas como ela é zelosa, ela fritou ovo para ele. Gente, ela é um amor. Ela fritou de propósito 5 horas para ficar gelado quando o pobrezinho chegar. Então, a gente sabe o que fez, a gente sabe o que deixou de fazer, sabe as ironias que colocou nas falas e sabe o que a gente não fez, o que a gente não falou, mas pensou. Resultado: o julgamento se estabelece dentro de nós. E nós vamos descobrir um abismo entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser. E a distância entre o que verdadeiramente somos e aquilo que deveríamos ser gera um fenômeno chamado infelicidade, que é a distância das nossas almas em relação à lei de Deus, conforme a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que o homem, quando se afasta da lei de Deus, se torna infeliz. Então, na medida que a lei de Deus aponta nessa direção e eu estou nessa, a distância entre a lei de Deus e a minha conduta gera um processo de infelicidade. Em resumo, não dá para a gente ser feliz distante de Deus. Não dá. É uma grande ilusão. O filho pródigo pegou todos os bens e foi para longe da casa do pai. Porque se ele fosse mais esperto, ele tinha pegado a herança feito bem do lado, comprado um terreninho do lado da casa do pai e ter feito ali. Não, ele foi para uma terra longínqua, longe, querer viver longe da casa do pai. Ficou completamente pobre, acabado, destruído. Voltou. Uma hora a gente tem que voltar, não tem jeito. Então a gente descobre nessa nossa terceira grande descoberta, esse terceiro grande susto após a morte, que não tem julgamento, mas eu me julgo, e ao me julgar, eu me condeno, porque eu percebo a distância que existe entre o que eu sei e aquilo que eu faço. E ao descobrir que o que me faz não ser feliz é a falta do amor, é evidente que uma conclusão se impõe nessa hora. Qual é a conclusão? Eu preciso amar. Eu preciso.
Eu descubro que não é possível que eu seja uma alma liberta, feliz, carregando mágoas, carregando ódios. Então, eu inicio no mundo espiritual uma grande cruzada, a tentativa de restaurar a minha história e consertar o caminho equivocado que eu fiz. Eu decido então mudar. E aí vem o grande susto, o quarto grande susto. O primeiro aí era descobrir que estava vivo. O segundo é que não era tão bom. O terceiro é que não tem julgamento externo. E agora vem o quarto. É muito difícil mudar. Porque tem muita gente que acha assim, não, quando eu chegar lá no mundo espiritual, que eu sentir que eu estou errado, eu faço uma prece, aí os mentores vêm, me catam, me levam, aí eu chego e digo, gente, eu estou afim para trabalhar, me fala aí o que é para fazer, que eu estou aberto para o trabalho. Não é assim. É tão difícil, gente. É tão difícil conseguir mudar. É tão difícil. Às vezes a gente acha que já venceu, que já superou algumas coisas das nossas almas. Sabe, o processo da reencarnação, ele não só produz um esquecimento do passado no mundo terreno, como produz um esquecimento do mundo espiritual. Não pensemos nós que quando a gente chega no mundo espiritual, destampa o passado e tudo que a gente já foi volta. Não vem não. Não é assim não. A gente volta para o mundo espiritual, não tem lembrança do que foi. Não consegue lembrar, mesmo estando fora do corpo. Ou seja, o processo do mecanismo da mente é tão complicado que mesmo no mundo espiritual, o espírito não tem plena consciência do que ele é. O que faz com que eu possa encontrar espíritos que podem dar comunicação e dizer, a reencarnação não existe, que eu não lembro de nada. É lógico, ele não lembra, porque a gente nem sempre lembra. Se nós formos acessar a obra Nosso Lar, a gente vai pegar um capítulo onde Dona Laura e Ricardo estavam fazendo operações magnéticas para poder lembrar 300 anos só. Mas eles têm que se submeter a umas operações magnéticas para que retornem. E quem já teve a oportunidade de ler a obra Memórias de um Suicida, vai lembrar que na Mansão Esperança, Epaminondas de Vigo coloca Camilo Botelho numa cadeira e faz Camilo regredir. E o Camilo diz, não, eu não quero vai, é para o seu bem. Não, meu senhor, não, eu nem tenho nada que lembrar, não fuja, mergulhe no fundo do seu eu, Camilo Botelho, lembre do que você fez, lembre do que você foi, mergulhe no fundo de si, e aí pá, eu nem vou contar o que ele lembra, mas ele vai lembrar uma série de existências absurdamente tenebrosas e que estão depositadas no subconsciente, ou melhor, no inconsciente, e ele nem se dói do que aconteceu, porque está sepultado no inconsciente. Quando Epaminondas de Vigo abre o alçapão do passado, você vê um Camilo horroroso que ainda não está pacificado. Aí você vai entender por que o personagem central de Memória de Suicida ficou cego, não suportando a cegueira, deu um tiro no ouvido e tal. Você vai descobrir, ele tem uma história do porquê que ele renasceu com essa condição de cegueira. Ele tem uma confusão lá para trás que não importa, mas ele tem uma razão do porquê que isso aconteceu. Só que ele não lembrava. Então é a hora que mexe nesses processos que a gente vai acordar. E gente, fazer a mudança no mundo espiritual é muito difícil, porque a gente pode se iludir, sabe? A gente pode acreditar que mudou sem ter mudado. Eu posso acreditar que eu restaurei uma relação sem ter restaurado. E não é que eu esteja mentindo, eu acho que realmente eu perdoei. Eu acho que realmente eu venci o alcoolismo.
Eu acho que eu realmente sou uma pessoa diferente. Eu acho que agora não serei mais intolerante do ponto de vista religioso. Eu acho que eu consegui vencer um grave problema que eu trazia no fundo da minha alma. Só que eu só acho. No mundo espiritual ninguém tem certeza se realmente mudou. Eu não tenho certeza se eu mudei. Porque o mundo espiritual faz com que eu, de frente da realidade espiritual, eu tome decisões que são decisões inspiradas no fato de que eu estou vendo que a vida continua, estou vendo que existe reencarnação, estou vendo que existe vida após a morte, estou vendo a obsessão, estou vendo como é que tudo se processa. Então eu automaticamente tenho muito mais força para dizer: não, eu perdoei fulano, sim, eu consegui perdoar. Só que mesmo fazendo esse esforço miserável para conseguir mudar, eu não garanto se eu mudei. Eu só vou poder dizer para vocês que o André Luiz mudou se ele vier para cá. Eu quero ver ele pegar ônibus, comprar gás. Quero ver ele pegar trânsito, ter sogra, pagar boleto, receber salário. Final do mês fazer aquela continha assim que as mulheres gostam de fazer, que bota assim, natura tanto. Aí vai botando as continhas para ver que o salário não vai dar. Então esses desafios é que vão fazer eu saber quem eu sou. Reencarna. Você é bom, meu filho? Passa para cá para ver. Vem para cá. Passa para o outro lado. Vem contar para a gente quem é você de verdade. Não quero saber o que você diz. Eu quero saber o que de fato está dentro de você. Porque o processo reencarnatório, ele amortece o que eu acredito que eu sou e revela o que eu de fato sou. O que eu falo para as pessoas vai morrer tudo. Só o eu profundo é que vai desabrochar aqui. Aí eu vou saber. Se você for bom, meu amigo, aí você vai se comportar direitinho. Mas se você chegar aqui e não tiver convicção no bem que precisa ser feito, automaticamente você vai ser engolido pelo materialismo de novo, e vai pegar você, vai fazer você acreditar só nos 5 sentidos, e você vai ficar moído nesta sociedade toda marcada por um conjunto de pensamentos materialistas, e vai voltar de novo para ter 5 sustos. O primeiro vai se assustar com a vida após a morte, vai se assustar porque não é tão bom quanto pensou, vai se assustar porque ele vai descobrir que não tem nenhum tipo de julgamento, vai se assustar porque ele vai descobrir que não é fácil mudar, e vai se assustar com o 5º dos grandes sustos que eu não falei ainda. O 5º susto. O 5º susto é quando a gente descobre que não é fácil voltar. Porque tem muitos de nós que dizem assim: qualquer coisa eu volto, vem de novo. Vem nada, papai. Vem nada. Cada vez tem menos menino nascendo. Cada vez as famílias estão menores. Conseguir uma vaga não está fácil. E uma vaga numa família que te dê a mão e te diga: eu vou te mostrar o caminho da espiritualidade, é mais difícil ainda. Achar uma vaga já é ruim. Mas ainda assim, mesmo sendo ruim, tem muita vaga em famílias desestruturadas, materializadas, famílias que não se interessam com os valores espirituais. Se a gente sozinho já está perturbado, imagine caindo numa família mais perturbada que a gente. Então você terá a chance de cair numa família que te pega pela mão e diz: olha, a realidade da vida é a vida espiritual. Ó, esse aqui. E às vezes a gente nem para agradecer essa oportunidade que a gente teve de cair numa família que pegou a gente pela mão e disse: ó,
Vou te mostrar o caminho. Ou se não nos mostrou o caminho, pelo menos não nos impediu, não nos debochou, diz assim, você não vai, isso é ridícula ir para um lugar desse, só tem doido naquele lugar. Então você ter de repente a possibilidade de cair num grupo familiar que te oferece essa possibilidade é uma coisa incrível. Então nós, na verdade, quando nós estamos no mundo espiritual, a última das grandes descobertas, o último dos grandes sustos que a gente toma é descobrir que voltar não é nada fácil. Não é fácil porque é difícil conseguir uma mãe para conseguir voltar, porque famílias pequenas. Consegue a vaga, mas a família não é estruturada, não tem um conhecimento espiritual que nos ajude, aí o negócio fica difícil, e a gente vai cair numa família completamente torta. É difícil porque, além de todos esses fatores de perturbação para o nosso processo de retorno à vida corporal, ainda somos convocados a um processo de mudança, aonde a gente precisa passar por um planejamento para poder provar que aquilo que a gente disse que conseguiu, de fato era verdade. Então, quais foram as pendências que eu cheguei no mundo espiritual? Chegou a pendência com essa pessoa aqui, ó. Eu tinha um grande inimigo quando você chegou aqui, você disse que você resolveu. Beleza, então vai ser seu irmão. Anota aí. Que mais? Não, você também veio vítima de alcoolismo, chegou aqui com um fígado péssimo, mas você refletiu, disse que venceu o alcoolismo. Isso aí está resolvido. Seu pai vai ser alcoólatra, tá bom? Para você provar que você não vai ser alcoólatra também. E vai ser o filho mais velho, que é quem vai juntar o pai no bar, que é para gravar bem que não pode. E aí vem e bebe, né? Aí, muito bem, que mais? Olha, você teve pessoas que você tinha uma dificuldade enorme com essas pessoas, odiou demais esses indivíduos, prejudicou a vida deles demais. Vão ser 2 filhos seus, tá? Você vai ter 2 filhos que vão ser problemáticos. Puxa, mas só tem coisa ruim. Vou lhe dar uma esposa maravilhosa, uma mulher companheira, amiga, cúmplice, que vai ser uma pessoa que vai dividir com você a existência, vai ser maravilha. Então, uma esposa maravilhosa, pelo menos isso, uma esposa maravilhosa. E como você não tem na história problema com dinheiro, você vai ter uma vida tranquila. Não vai ser rico, mas você não vai ter problema de dinheiro. Sempre vai ter emprego, de uma forma ou de outra não vai faltar comida na mesa. Ricão você não vai ser. Você não vai ter uma Ferrari toda de ouro, não vai ter. Mas você vai ter condição de ter uma casa, vai ter vida satisfatória, vai ter esses 2 filhinhos lá problemáticos e vai ter essa esposa. Mas só isso, mais nada assim. Não, como você tem muitos amigos, vou mandar para você mais 4 filhos que são gente boa. Então são 6 meninos, 6 meninos que você vai ter uma esposa maravilhosa, condição satisfatória de família, um pai alcoólatra, não é? E um irmão inimigo. Está montado o planejamento e você só vai executar isso aqui porque você tem condição de fazer. E lá o sujeito reencarna com toda a possibilidade, porque o planejamento reencarnatório ele não é feito por um mentor sádico. O mentor, quando faz o planejamento, ele diz assim: quero ver se tu acerta esse, vamos lá, vou te dar só tarefa boa, e coloca só coisa ruim. Não, eles vão colocando aquilo que a gente precisa resolver. E evidentemente que em todo planejamento tem desafios, mas tem os arrimos. O planejamento tem arrimos, ou seja, aquelas pessoas que vão ser o suporte para o nosso planejamento. É isso que está previsto dentro da programação espiritual que a gente vai passar.
Então os nossos planejamentos são feitos dentro de um desenho que é o mais adequado de acontecer para nós, dentro das nossas perspectivas espirituais. Só que é um detalhe: planejamento espiritual é planejamento espiritual, não é destino. Eu não sei de onde os espíritas tiraram a ideia de que planejamento é destino. O cara vai nascer e ele vai casar com fulano. Não vai, meu filho. O planejamento é o seguinte: esse é o melhor roteiro para você. Uma boa imagem do que é um planejamento reencarnatório não é a gente imaginar que o planejamento é um trilho, que a gente vai ter que andar por aquele trilho, queira ou não queira. Ele não é um trilho. E nem é uma trilha, porque uma trilha seria uma coisa que a gente sai, vai lá fora, pega uma fruta, volta, vai para ali, descobre um outro caminho, faz um contorno, pega um atalho. Mas eu tenho uma trilha traçada. O planejamento não é um trilho e o planejamento não é uma trilha. O planejamento, Dona Maria Antônia, é uma teia. Manja uma teia de aranha? Quantos caminhos existem para sair do centro da teia para chegar na borda? Tem muito caminho, gente. Tem muito caminho. O planejamento é marcar na teia qual é o caminho mais rápido para chegar e o que você melhor aproveita. Só que para isso a gente teria que cumprir o planejamento que está desenhado. O que ocorre com razoável frequência nas nossas existências, Deia, é que a gente sai do planejamento. A gente não cumpre. O planejamento aponta para um lado e a gente vai para o outro. E aí a gente fica assim, puxa, mas é muito complicado, né? Porque a gente vem para cá, não sabe o que é para fazer. E aí fica, meu Deus, será que eu fico em Buenos Aires, eu vou para Piracicaba, saio da Argentina, venho para o Brasil, o que é que eu faço da minha vida? Saio de Bragança, vou para São Paulo, fico em Bragança, o que é que eu faço, meu Deus? Então, a gente vive esses conflitos na existência. Eu caso, eu não caso, será que eu casei com a pessoa que era programada para casar? Será que eu realmente escolhi o sujeito ou a sujeita que estava programado para mim? Ah, meu Deus, às vezes eu fico assim, eu perco horas pensando, será que é esse? Ou será que eu vou encontrar o outro lá na frente e eu estou casado com esse que nem era o principal? Essas questões, elas podem acontecer, tá? Pode acontecer. Embora o planejamento exista, nós podemos sair do planejamento previsto. O pé. Então, quando a gente faz um processo de planejamento reencarnatório, nós temos um desenho do que tem para realizar. Mas nós não somos, na verdade, espíritos lacrados com esse destino, como aparece em algumas novelas, que o Lucas tem que encontrar com a Jade de qualquer jeito, porque estava escrito, Mactuba, etc. É lógico que nós temos planejamentos, mas nada determina que a gente execute exatamente o planejamento previsto. Eu posso errar, eu posso pegar um outro caminho, eu posso estar previsto para uma determinada circunstância e pegar um caminho diferente. Uma coisa é certa, toda vez que a gente pega um caminho que é diferente, fica pior. Porque o caminho que foi desenhado é o melhor caminho. Mas isso não quer dizer que é o caminho que vai acontecer.
O que a gente pode dizer é que o planejamento espiritual é o melhor caminho. Quando os mentores fazem o planejamento, eles fazem o planejamento dentro da seguinte lógica. Nós, quando falamos de planejamento, dizemos assim, errado. Você faz um planejamento espiritual, você vai ser médico, vai casar com fulano, vai ter 3 filhos, vai ter isso, vai ter não sei o que. Não é assim. O planejamento é: bom para você é casar com fulano, bom para você será ser médico, bom para você é viver na cidade X, bom para você é o que é melhor para você, é o melhor para você fazer. Mas isso não significa dizer que é o que vai acontecer, mas analisando as circunstâncias das nossas necessidades espirituais, eles observam e dizem: o melhor para você é seguir nessa direção. E o que é mais interessante, eles irão trabalhar para que isso aconteça. Os espíritos mentores não nos empurram para a encarnação e diz: vai com Deus e na volta a gente resolve aqui, tu acertou. Não é empurrando o passarinho do ninho para ver se ele voa. Eles acompanham todo o tempo na encarnação. A cada noite que a gente dorme, nós temos a possibilidade de rever o nosso planejamento. Tomou uma decisão errada, os mentores estão ali para analisar e dizer: ó, meu filho, você já não está mais no planejamento A, você está no planejamento B, que você era para casar com essa, se casou com aquela, mudou o cenário, agora nós vamos para uma circunstância de planejamento B. Tem gente, e não são poucos, que estão com um planejamento, parece placa de carro, sabe? H3O4D509O7, de tanto que já mudou, porque já casou, descasou, teve isso, trocou de emprego, mudou de casa, mudou disso. Não era para fazer, mas já fez. Não tem problema, fez. Nós vamos organizando em cima do que foi feito. Com uma grande observação: não é para ninguém pensar que se você tomou uma decisão errada em relação ao seu planejamento, que você perdeu a encarnação. Ninguém perde a encarnação quando toma decisão diferente do planejamento. Está ouvindo, Bonerges? Quando alguém toma uma decisão que fere o planejamento, não perdeu a encarnação, ela perdeu o planejamento, mas ela não perdeu a encarnação, porque se ela decidiu para um lado que não era o planejado, é porque dentro dela tem alguma coisa que fez com que ela fosse naquela direção. Eu confundi vocês com o que eu disse? Confundi? Vou ser mais claro. O sujeito veio programado para ser engenheiro mecânico. E aí ele entrou na faculdade, fez o primeiro ano, fez o segundo ano. Quando chegou no terceiro ano, ele estava já fazendo laboratório, começou a estudar motores à explosão, começou a estudar carro, como é que funciona o carro, aí começou a se apaixonar por carro, sabe? Nossa, esse negócio é muito legal. Aí ele foi, comprou um carro, envenenou o carro, trocou o carburador, botou um negócio diferente, e aí ele começou a gostar de fazer pega. Compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, e compra carro para fazer carros de velocidade, carro de colecionador e tal. Ele largou a faculdade. Ele foi trabalhar só com venda de carro para colecionador. Aí você diz: miserável, perdeu a encarnação, desgraçado, porque era para ser engenheiro mecânico e agora é vendedor de carro. Mas, gente, se ele foi ser vendedor de carro, tinha um trem nessa função de vendedor de carro que atraía ele, e ele foi atrás daquilo que está dentro dele. Então, de certa maneira, algo dentro dele tem a ver com essa venda de carro. Por isso que ele se sentiu mais atraído de seguir nessa direção do que na outra. E a engenharia? Fica para depois. Vamos resolver o problema agora. Não entrou para ser vendedor de carro? Então agora vamos ver, ser um vendedor honesto, não vamos roubar ninguém, não vamos enganar. Nunca foi batido. Carro aqui de mulher, nunca foi batido.
Espetáculo. Primeiro dono, mulher, fez todas as revisões da concessionária, tudo falso. Tudo falso. Então, quando a gente sai do planejamento, saiu. Você saiu? Eu saí. Quando a gente sai de um planejamento, entra no outro. Entra no outro. Sem planejamento você não fica. Então, na hora que a gente faz alguma mudança nesse processo de planejamento reencarnatório, nós automaticamente nos inserimos numa nova história, que tem a ver com o que grita dentro do meu eu, tem a ver com uma história que está dentro de mim, justificando do porquê que eu fiz a eleição de determinadas condutas que não eram em princípio desenhadas. Os mentores poderiam até saber que eu poderia cometer esse deslize, mas eles sabiam que eu tinha condição de alcançar o resultado que eu precisava alcançar. Eu vou ser mais claro no que eu estou dizendo. Fulano renasceu e tem a previsão no seu processo reencarnatório para casar com Joana, que ele vai conhecê-la quando ele tiver 24 anos. Está tudo certo. Joana está lá e Joãozinho está aqui. E Joãozinho vai conhecer Joana e os mentores estão trabalhando para que isso aconteça. Assim funciona na lei de causa e efeito. E eu vou aproveitar para fazer um parêntese para contar uma história que está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Lá no livro conta a seguinte história, que havia um sujeito chamado Mário. Mário tinha na encarnação anterior tido um relacionamento com uma moça chamada Angelina. Só que esse relacionamento foi um relacionamento meio complicado no passado. E que nesta atual existência os mentores entenderam que eles iam se encontrar. Então, já que eles tinham uma ferida por conta de machucamentos do ontem, o que eles fizeram? Antes que eles se conhecessem, eles fizeram Mário e Angelina se encontrar. Olha que legal! Eles iam se encontrar só no futuro, mas antes de se encontrarem fisicamente, desdobravam à noite Mário, desdobravam Angelina, senta aqui, conversa com ela, vamos conversar, vamos se acertar, que em breve tempo vocês vão se conhecer, existe uma previsão de vocês ficarem juntos, então vamos. Eles faziam essas visitas noturnas para aproximar o casal espiritualmente antes de se encontrarem materialmente. Estão entendendo a ideia? Beleza. Numa das visitas que eles fizeram na casa da moça, descobriram que o filho dela estava doente. Estava doente, com febre, menino com febre e tal. E o mentor disse, além da gente fazer esses encontros à noite, vamos ver se a gente cuida do menino, que o menino está doente, a gente tem que cuidar dele. Então vocês vão lá, dão um passe no garoto e acompanhem para ver como é que está. Beleza. Lá vai o André Luiz com um outro para fazer esse trabalho na casa da Angelina, que não era de encontro, era para cuidar do menino. Quando eles chegaram lá, a Angelina não estava em casa, tinha ido para o hospital levar o filho e estava doente. O Mário trabalhava aonde, Maria Antônia? O Mário trabalhava no hospital. E o que é pior, quando a moça deu entrada com o filho no hospital, adivinha quem atendeu ao garoto? O Mário. O André Luiz, quando viu, os dois estavam conversando. E aquele sentimento de eu já te conheço, não sei de onde, começou a aparecer entre os dois ali. Ela falando do filho e ele olhando para ela. Ele olhava para a criança, olhando para ela. É o meu menino, sim, mas eu estou olhando para ela. Aí, quando o André Luiz percebeu o que estava acontecendo, ele volta com o mentor e diz:
Você não imagina o que aconteceu. E contou para ele. Fomos visitar a Angelina, a gente tinha ido para o hospital. Chegamos lá no hospital, quem atendeu a Angelina foi o Mário, exatamente aquele que eles estavam promovendo os encontros durante a noite. A resposta do mentor, essa você vai anotar, porque essa é importante. O mentor virou-se para o André Luiz e disse: precisamos agir depressa, porque a lei está se encarregando de atraí-los. Então existe um mecanismo na lei que junta os espíritos, independente da vontade dos espíritos. Sabe por quê? Porque quem governa o universo é Deus, não são os espíritos. Os espíritos ajudam, mas quem manda é Deus. Então há uma lei que vai fazer com que as pessoas se reencontrem, e eles estavam se encontrando. Então a gente precisa agir depressa, porque a lei está se apressando de reuni-los. Então assim acontece, a lei de causa e efeito vai juntar o Joãozinho com a Mariazinha, só que eles vão se encontrar com 24 anos. Só que o Joãozinho, aos 18 anos, ele conseguiu um emprego no supermercado. Repositor de estoque. E ali, repositor de estoque com 18 anos, com 20 anos, ele ali, não é que ele conheceu a menina no supermercado? A Joana ele ia conhecer só com 24. Com 20 anos ele conheceu uma garota. Eles iniciaram um relacionamento afetivo, o relacionamento avançou para um relacionamento sexual, a garota ficou grávida. E o Joãozinho casou com ela. E a Joana? Já era. Não está mais. Houve uma mudança no planejamento. A reencarnação desenhou para cá e houve uma decisão no sentido diferente. Ele alterou o planejamento. Ou seja, eu posso vir planejado para não casar e não casar. Eu posso vir programado para não casar e casar. Eu posso vir programado para casar e casar. Posso vir programado para casar e não casar. Posso vir programado para casar e casar. Ok? Aí vocês vão me perguntar: ué, mas se é assim, para que tem planejamento, já que faz tudo do jeito que quer? Porque planejamento não é destino, planejamento é o melhor caminho. E os indivíduos, em função do livre-arbítrio, eles podem fazer mudanças no caminho da sua história. A gente pode, em função do nosso livre-arbítrio, fazer opções para um rumo ou para o outro. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a condição essencial da criatura humana. Então eu vim planejado para casar com A, aí acabo casando com B. Aí eu caso com uma pessoa antes do planejado, quando chega lá na frente, quando eu estou com 24, já sou gerente do supermercado, já está usando bigode, uma calça social, né? Andando com aquela pochete cheia de dinheiro miúdo para poder trocar o caixa. A Joaninha vai fazer compra, aí ele acha ela linda. E aí, meu Deus do céu, aí nós temos um problema. Porque pode acontecer dele achá-la interessante, mas seguir a vida dele com a esposa que ele escolheu. Mas ele pode achar a outra interessante e querer manter um relacionamento com as duas. Ou ele pode largar a primeira e vai ficar com a segunda. Percebe como é complicado? Como a gente às vezes se atrapalha. André Luiz, no livro Sinal Verde, diz o seguinte: nunca construa sua felicidade sobre as lágrimas dos outros.
Se você tomou uma decisão e está com alguém e apareceu um outro alguém, não construa a sua felicidade em cima da lágrima de ninguém. Eu preciso ser feliz, então vou largar fulano para que eu fique com Beltrana. Então você está fazendo um movimento no qual você abandona um para ficar com o outro, exatamente pela possibilidade de você fazer a história de acordo com o seu gosto. Então que a gente tome cuidado ao fazer esse tipo de movimento, porque a gente pode se comprometer espiritualmente. E eu não estou dizendo com isso que ninguém tem o direito de se separar. Tem, mas que as motivações para a separação sejam após terem sido esgotadas todas as possibilidades de restauro da relação. Livro da Esperança, capítulo 82, número 76, Uniões de Prova, último parágrafo. Lá diz assim: toda vez que você pensar em separar de alguém, primeiro verifique se você já fez tudo o que você poderia para salvar a relação. Se você não fez tudo o que podia, não separa. Não separa. Volta e primeiro faz tudo o que você possa para salvar a relação, a ponto que a sua consciência o absolva de ter tentado tudo. Por que isso? Isso era uma pergunta. Por causa do terceiro susto, minha filha. Qual é o terceiro susto aí? Não sei mais. Qual é o terceiro susto? Não haverá julgamentos externos. E vai ser julgado pelo quê? Pela consciência. Então, a consciência não pode me acusar. Porque se eu me movimentar com a minha consciência acusando, quando chegar lá eu vou me responsabilizar. Então você quer separar? Então primeiro faz o seguinte: faça tudo que você puder para que a sua consciência não lhe acuse, para que você amanhã não carregue peso, para não acontecer de aumentar a probabilidade que você reencontre a criatura na próxima. Deu para entender a jogada? Porque você diz assim: eu não gosto dele mais porque eu aperto o creme dental no meio, ele aperta na ponta, e isso me irrita, eu não gosto porque ele deixa... Aí eu largo. Aí eu não esgotei as possibilidades de resolver. Quando eu chego no mundo espiritual, a consciência vai alarmar. A consciência alarmou, vínculo. Mas se eu, durante a existência, trabalhar tudo que eu puder, desfaz o vínculo. Então, antes de fazer esse movimento, primeiro você exaure todas as possibilidades. Já tentei isso? Já. E esse aqui ainda não, então vamos tentar esse. A gente tem que fazer um curso com aquele logo do Papaléguas, e tentar todas as estratégias possíveis para ver se consegue alcançar o resultado. Não desistir, e aí bota uma dinamite, bota uma prancha, bota um trem, e para não desistir. Então é assim, a gente precisa trabalhar para tentar resgatar. E quando por algum motivo a gente está comprometido e chega uma terceira pessoa, não nos é justo se movimentar nessa direção. Eu sei que é muito amargo quando a gente descobre que ama alguém e está comprometido com uma outra pessoa que de repente não está preenchendo as nossas expectativas. Mas Joana de Ângeles tem uma mensagem intitulada Sexo e Obsessão, em que ela diz assim: se você tem dúvida do caminho a seguir, para o passo e se aconselhe com os mais velhos, de preferência os mais velhos que fizeram o que você está querendo fazer. Olha que conselho bom. Procura alguém que é mais velho e que separou e pergunta: eu estou pensando em me separar porque eu estou gostando da fulana, o que é que tu acha? E ouve o que ele diz. Porque às vezes no arroubo da juventude a gente diz assim: pula, né? Se jogue, te joga. E aí você não olha filhos, não olha família, não olha as responsabilidades espirituais que tem. Acha muito conveniente um processo de ruptura
E aí, quando você se descobre, você está dentro de uma malha, porque a pessoa com a qual você está envolvido hoje, ela não tem os valores morais que você precisaria para um companheiro. Ela pode ter alguns atrativos físicos que vão passar, tá? Vai passar. O corpo é super perecível. Vai passar. E a gente vai perceber que à medida que a gente envelhece, quanto mais identidade de propósito você tem com o parceiro, mais sólida é a relação. Então existe sim a possibilidade de nós fazermos mudanças no nosso planejamento. Essas mudanças, elas são perigosas, porque elas podem nos levar numa direção que não é a mais adequada. Porque a gente tem um plano para realizar e acaba tendo um convite para outra direção. E quando a gente vê, a gente está todo enrolado. E aí eu tenho certeza que vocês estão dizendo assim, que eu estou captando a pergunta de vocês. E como é que eu faço para saber qual é o caminho certo para tomar? Eu vou dar a resposta. Vou dar. Olha, se a gente fizer tudo certinho no planejamento, a gente desata todos os nós que a gente tem. Porque o planejamento é exatamente para desatar nó. E a gente se defronta no planejamento com muito desafio. É família difícil, doença, dificuldade fora do lar, dentro do lar. Ai, meu Deus, é tanta coisa, tanta confusão. Mas é exatamente isso. São esses desafios que a gente vai desatando os nozinhos e consegue se desatar dessa confusão. Se eu desatar todos esses nós, eu me torno um espírito tão desenvolvido, Déia, eu fico tão poderoso do ponto de vista espiritual, que eu nem preciso mais voltar tão cedo. Compreende? Se eu conseguir vencer isso, eu me desato da vida física e o meu processo reencarnatório deixa de ser esse que a gente tem. Tô vindo. A gente passa a vir e passa muito mais tempo no plano espiritual para poder vir novamente. Por quê? Porque eu desatei os laços da minha existência. Os judeus conheciam isso, sabe? Eles sabiam que existia uma possibilidade de você viver na Terra de tal forma que eu não precisasse mais reencarnar. Eles chamavam essa condição de vida eterna, porque o cara vai e não volta. E o doutor da lei, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, pergunta para Jesus: Mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Qual é a resposta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Para quem não gravou, a sigla faz café. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Os judeus tinham 5 tipos de interpretação para a palavra espírito. Todas essas 5 palavras que eu vou falar, a tradução é espírito. Um é nefesh, o espírito orgânico, a alma orgânica, físico. Ruach, o espírito intelectual, a alma intelectual. Neshama, a alma moral, a alma que reside no coração das criaturas. Verhaya, a alma que existe no mundo espiritual depois da morte. E Yeridah, a alma que se percebe filha de Deus, a alma que está conectada ao Criador. Nefesh, Ruach, Neshama, Verhaya.
Yehidá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que oração? Sentimento. Coração, Neshama, alma moral. De toda a tua alma, alma espiritual, Verraiá. De toda a tua força, força, Nefesh, alma física. De todo o teu entendimento, Ruach, alma intelectual. E o amarás o Senhor teu Deus é o Yehidá. Então, os 5 dedos da mão são as 5 formas de alma que os judeus entendem. E a centelha que ama a Deus, que é essa daqui, do polegar, conecta com todas as outras. Então, Yehidá conecta com Nefesh, conecta com Ruach, conecta com Neshama, conecta com Verraiá. Yehidá, que é a centelha divina, é que ilumina os outros 4 sentimentos. Então, o que fazer para cumprir o planejamento? Amarás o Senhor teu Deus em todas as dimensões, física, intelectual, moral, no mundo espiritual, e nessa conexão maravilhosa com o divino, essa conexão com Deus, que não significa necessariamente uma religião, um templo religioso, algo dessa natureza. É uma conexão no sentido da alma com o Criador. É aquela coisa que ninguém explica. É uma experiência singular com o Criador, em que você se sente pertencente à criação, e você se percebe criatura de um Criador. Então, para eu alcançar a vida eterna, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo, todo mundo conhece muito bem dentro da doutrina espírita, não é? Oferecido para nós como sendo a caridade, mas não a caridade no sentido de oferecer bens materiais para os indivíduos, mas a caridade no conceito de Joana de Ângeles, que diz que caridade não é dar, caridade é dar-se. Se eu dou e não me dou, não houve caridade. Se você está numa fila de sopa com uma concha na mão desde as 8 horas da manhã, enchendo tigela para aquela fila enorme, e você com ódio daquelas pessoas, já deu com a concha na cabeça de 3 porque entraram na fila por uma segunda vez, você já comeu, miserável, sai daqui, sai. Então, que caridade é essa? Que caridade é essa da gente ir para a casa espírita e pegar o nosso aventalzinho que fica pendurado na parede, aí bota o aventalzinho, vim fazer a minha caridade, aí senta, aí assume seu papel no departamento da cenoura, porque o meu departamento é da cenoura, aí eu vou cortar ali a cenoura, e aí aqui fica a moça do departamento, aqui do lado, departamento do chuchu, aí eu estou aqui cortando a cenoura, e a outra aqui do lado, e de repente eu digo, a antipática nem veio hoje, né? Graças a Deus. Então, não é isso. É caridade no sentido mais profundo da coisa, no sentido de dar-se ao outro, que é em casa. Quando você tem um pai sequelado, que você tem que dar comida e ele cospe tudo para fora, que você tem que dar banho e ele cospe em você, ele morde você, ofende você. Não tem isso? Não tem um negócio assim? Tem. Alguns pais, alguns idosos dentro do lar, eles ficam muito difíceis quando ficam sequelados por alguma doença, Parkinson, AVC, e você abandona o pai, o avô dentro de uma prancha dentro de casa, sem lençol quase nenhum em cima de uma prancha de madeira. Ele fica ali sujo o dia inteiro, não tem ninguém para trocar, ninguém para limpar. A pessoa fica abandonada dentro de casa.
Ninguém coloca no sol. Tomar banho de sol, mas também tem que tirar do sol. Tirar do sol também, porque às vezes põe no sol e esquece no sol, pobrezinho, torrando. Então põe no sol, mas tira do sol também. Da água, idoso não tem tendência de sentir sede. Então você tem que oferecer água para idoso. Viu? Bem mais. Idoso tem um problema no hipotálamo, já não sente mais tanta sede. Então você tem que entregar, bebe água. Não precisa, tá bom. Não sou tão idoso também. Mas a gente é cuidar das pessoas. Mas é cuidar com carinho, não é? Não é aquela coisa de chegar, bora, bebe água, bora, bebe. Não vai me dar trabalho depois, bora, bebe. E fecha o nariz da pessoa, empurra o copo na boca para a pessoa tomar. Não é isso. É você realmente cuidar das pessoas com carinho. Quando você vai cuidar de um filho, você colocar amor no que você está fazendo. É colocar amor nas coisas que você faz. Você vai colocar a mesa, coloca a mesa com carinho. Vai catar um arroz, cata com carinho. Senta na mesa com as pessoas para comer, celebra o momento que você está vivendo. Nós ocidentais somos umas pessoas muito complicadas, que a gente não tem tendência de celebrar a vida. Experimente chegar num domingo em casa e dizer para a família: gente, antes de comer, só um instantinho, eu queria agradecer que está todo mundo junto hoje aqui, que é maravilhoso, está todo mundo reunido, a família reunida. Então eu queria agradecer você, fulano, meu marido, pelos anos, queria agradecer vocês, muito obrigado, é bom demais. Ficou doida. Por quê? Porque nós não temos o hábito de agradecer, nós não temos o hábito de celebrar as coisas. A gente não tem o hábito de, por exemplo, liga para uma pessoa da família: me pega aqui, por favor, no supermercado para eu ir para casa, estou te buscando. Aí vai lá, pega, bota as compras no carro, traz para cá, chega em casa: muito obrigado por você ter me buscado, muito obrigado. A gente não agradece, mas ele sabe, mas ele precisa ouvir. Sabe por quê? Porque nós precisamos exercitar a gratidão. Nós precisamos exercitar. Não é só o outro que precisa. A gente precisa sair dessa condição, porque, como diz aquele filósofo Zezé de Camargo, é essa sua indiferença que me mata. A gente é muito indiferente com as pessoas. E a gente precisa vencer isso, sabe? Então, como eu faço para que eu não saia do meu planejamento? Trabalho o amor a Deus naquelas vertentes todas que a gente teve a oportunidade de ver. Trabalho o amor ao próximo, aproveitando as chances que a vida dá. Não precisa necessariamente se filiar num trabalho assistencial espírita para dizer que faz a caridade. Caridade não é trabalho assistencial. Caridade é fazer algo por amor às pessoas. Então você faz isso dentro de casa, você faz isso no seu ambiente de trabalho, você faz isso na rua, você faz isso no ônibus. É ser gentil com as pessoas, é se importar com o outro, é ter um coração voltado para observar o que as pessoas precisam. E no centro espírita também. Na casa espírita é muito importante fazer o trabalho assistencial, porque o trabalho assistencial da casa espírita, ele é um trabalho terapêutico. Quando eu era menino, assim, da idade de vocês, eu achava que o grande beneficiado do trabalho assistencial da casa espírita era o assistido. Eu achava. E quando a gente fazia a sopa, quem se beneficia com a sopa? Beneficia o cara que foi lá tomar sopa. Ficou na fila, tomou lá um pratão, foi embora. E o beneficiado com a cesta básica? É o cara que levou aquela cesta básica. Ele é o beneficiado. Eu tinha certeza que era isso. Só depois que eu fiquei velho, mas velho mesmo, já com quase 100 anos, é que eu comecei a perceber que não era verdade. Eu descobri, uma pena que eu descobri isso tarde, mas eu passo para vocês que são novos, para vocês poderem trabalhar com essa ideia. O trabalho assistencial é o melhor antídoto contra a depressão.
Você pega uma pessoa que está em depressão, leva para o trabalho assistencial. Não é com aquela visão que às vezes as pessoas dizem: você tem que ir lá no hospital para você ver pessoas doentes, para você sentir que você não sofre. Não é ameaçar, não é isso. Para que a pessoa chegue em casa e diga: gente, eu pensei que eu sofria, mas eu fui no hospital, agora eu estou bem, porque eu senti gente muito pior que eu. Isso é sadismo, porque eu preciso encontrar alguém que eu considere que está pior do que eu, para eu dizer: opa, eu estou bem, porque o outro está pior que eu. Isso não faz sentido, não é esse o raciocínio. O raciocínio é outro, é eu descobrir que com todas as feridas que eu tenho, eu posso ser útil. Então eu vou para o trabalho assistencial e fico vendo aquelas mães. Eu digo: gente, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa por ela. Então você começa a ver, e a depressão, ela tem muito da pessoa ficar olhando só para si, só para si, só para si, então ela deprime. Quando você vai para o trabalho assistencial, você olha o outro, eu vejo a dor do outro. Aí, por exemplo, eu estou depressivo por quê? Porque eu estou numa história de luto, perdi um filho, que é um luto sem tamanho. Eu não estou conseguindo sair do luto. Vai para o trabalho assistencial, ela vê outras mães que também estão no luto, também perderam um filho, e elas estão ali. Aí ela pergunta: você perdeu também? Se perdi. E como é que você faz para lidar com o luto? Aí aquela mãe pobre vai dizer para ela como é que a gente se cura, como é que a gente se trata. Ela vai aprender com a história da outra, que a princípio só veio receber. Ela vai entregar. Quando essa mulher chegar em casa, ela vai abrir o guarda-roupa do filho que faleceu e dizer: eu vou doar as coisas, eu não tinha coragem, porque eu descobri que essas roupas aqui, elas estão baratas, mas aqueles meninos vão ficar super felizes com isso aqui. Aí ela vai, tira parte das roupas, não precisa tirar tudo, tira parte das roupas do guarda-roupa e leva. Quando ela enxergar a alegria que aquelas roupas produzem, ela promove um processo de mudança interior, de alteração das suas condições, Maria Antônia, que promove uma descarga de um hormônio chamado ocitocina, que restaura a criatura de dentro para fora e nos reequilibra emocionalmente. O exercício do bem resgata as criaturas desse processo sombrio que representa a depressão. Então a prática da caridade, no sentido da gente cuidar uns dos outros, cuidar das pessoas, não porque eu quero me salvar, mas porque é importante fazer isso, é o instrumento para que a gente consiga cumprir o planejamento. E quando eu estou atento, conectado a Deus, fazendo bem ao próximo, eu tenho menos chance de errar. Agora, quando eu estou todo torto, todo desalinhado, quando eu estou desinteressado das coisas espirituais, eu erro muito. Eu me interesso por pessoas que eu não deveria. Quando eu vejo, eu já engravidei a menina que não era para ter engravidado. Percebe? A gente vai andando por uma trilha só torta, e quando a gente vê, a gente já fez muita bobagem. Já ofendeu pessoas, agrediu pessoas, já perdeu emprego, já criou inimigos, porque eu estou distante de Deus, distante do amor ao próximo. É por isso que, para que a gente consiga fazer esse trabalho de cumprir o planejamento, eu preciso amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Como é que ama a si mesmo? A série psicológica de Joana de Anjos tem uma série de receitas de como amar a si mesmo. Eu já encontrei lá umas 4 receitas diferentes de como amar a si próprio. E eu vou dar uma delas para vocês. Está na última parte do capítulo 8 da obra 6, Autodescobrimento. Anota aí, Maria Antônia. São 12 passos.
atitude eu falei de 12 passos, mas esse é outro, porque o que eu falei de 12 passos está no capítulo 5 da obra 3, plenitude. Esse também tem 12, mas esses 12 são 12. Aquele lá é o caminho dodécuplo A, esse é o caminho dodécuplo B, porque também tem 12 passos, mas não é o outro, é outro, não é aquele. Então, já que vocês estão com um, agora vocês vão ficar com outro. Anota. Primeiro passo: realizar um estudo sério e consciente das nossas ações físicas. Veja como você reage fisicamente. Veja como você fisicamente reage na relação com as pessoas. Passe a se observar sua impaciência, seu fungado, seus olhares, a maneira como você age, como é que você funciona fisicamente. Observe sua postura corporal, passe a se observar fisicamente para verificar o nível de perturbação que você apresenta nas suas movimentações físicas, nas caras que você faz para as pessoas, na maneira como você se comporta diante dos outros fisicamente. Esse é o primeiro. Isso é uma transcrição, não é nem uma anotação. 2. Exame sério para verificar as ações do ponto de vista mentais, psicológicas que a gente faz. Como é que eu funciono emocionalmente? Como é que eu funciono psicologicamente? Não estou falando de físico, é como eu ajo na minha emoção, no meu pensamento, nas minhas ideias com relação ao outro. Que eu digo, oh, meu Deus, você é muito chata. Eu estou olhando para minha mulher, ela falando comigo, meu Deus, não vai calar a boca nunca. Meu Deus do céu. E balançando a cabeça, fazendo que está prestando atenção, mas está pensando em outra coisa. E a cabeça dizendo, nossa, mas fala demais. Como é que aguenta? Como reclama? Observar as nossas atitudes do ponto de vista de emoções, do ponto de vista das nossas atitudes mentais, emocionais, psicológicas. Ponto número 3. Realizar um exame meticuloso das nossas atitudes sociais. Pare para observar como é que você está agindo socialmente. E aí você vai dizer, ixi, eu nem faço nada socialmente. Eu fico em casa, não tenho nada. Não. E as redes sociais, como é que você tem se comportado? Tem postado o quê? Tem falado mal de quem? Tem propagandeado que tipo de notícia? Que tipo de sites a gente tem estimulado e visitado? Isso é a nossa parte social. Como é que eu funciono na minha sociedade quando eu estou no trânsito e alguém pede para entrar? Eu me jogo na frente para não deixar passar, para não perder a vez? Ou eu deixo a pessoa entrar? Não, deixa passar. Ou eu pulo na frente dos outros na vaga para ninguém pegar a minha vaga? Me jogo na frente? Qual é a atitude que eu tomo socialmente? Como é que eu funciono no meu trabalho? Então esses são os 3 primeiros passos desse planejamento. Anotou, Maria? Está tudo certo aí? Passo número 4. Oi? Não, eu acho que ela não anota, acho que ela degrava. É uma degravação isso. Número 4. Analisar
4 sentimentos que a gente tem dentro do coração. 2 para dentro e 2 para fora. Primeiro sentimento para dentro que a gente tem que verificar se tem: autocompaixão. Já viram autocompaixão? Ai de mim, coitadinho, porque na minha casa eu sofro, meu Deus. É 1 para arrumar e 10 para bagunçar, não aguento mais. Ai, porque ninguém me entende. Ai, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. Ai, porque ninguém cuida de mim. Ai, porque a minha vida é horrível. Ai, meu Deus, como eu sofro. Todo mundo arranja marido, só eu que não arrumo. Ai, eu queria um nem que fosse ruim. Então, a gente vive um processo de lamentação interminável, um fenômeno de autocompaixão que pode gerar processos de depressão, tá? O fenômeno da autopiedade ou da autocompaixão, ele promove no espírito uma série de desequilíbrios, inclusive físicos. A pessoa adoece fisicamente se ela cultivar o sentimento de que ela é um pobre coitadinho. Ai de mim, coitado. E existe um problema grave nessa questão da autocompaixão, que são as pessoas que utilizam a autocompaixão como instrumento de vingança, viu? O marido separa dela, e como ela não tem como se vingar do marido, ela se vinga através dessa situação de autopiedade, de autocompaixão. Ela manda buscar de Fortaleza assim aquelas batas cor-de-rosa, sabe? Tem em Fortaleza. Compra uma atadura para amarrar na perna, para fazer que está com uma erisipela, e usa só aquelas rasteirinhas com bata para ir no supermercado. Aquela não pinta mais o cabelo, que é para ficar cada vez com um aspecto mais acabado, para as pessoas dizerem: fulano, eu encontrei fulano, está acabada. Você acabou com a vida dela para dar a culpa no outro, entendeu? Ó, não estou aconselhando isso para ninguém não, tá? Estou só dizendo para não fazer, porque a gente adoece, a gente entra nesse psiquismo de que, ai de mim, coitado, ai meu Deus, a minha vida é a pior coisa do mundo. Cuidado para não entrar no processo de autopiedade, autocompaixão, porque isso adoece. Esse é o item 4 aí, né? 2 para dentro e 2 para fora. Primeiro para dentro, autocompaixão. Segundo para dentro, autopunição. Eu não mereço. Eu não mereço. É um processo de autopunição danada. Eu tinha uma amiga que ela já aposentou, trabalhava comigo no IBGE, e a mãe dela, quando ia visitá-la, ela dizia: ô mãe, entra aqui na cozinha, senta aqui, eu fiz um bolo, sabe, aqui é um pedaço do bolo. Aí a mãe dela dizia: se você quiser me dar, minha filha, aceita. Mas ela está oferecendo um pedaço de bolo, e a pessoa se autopune: ai, se você quiser me dar, eu vou aceitar, né? E aquela voz trêmula: cuidadinho de mim. Então, no processo de autopunição, entra uma coisa muito grave que se chama automutilação. Tá? A automutilação é um processo extremamente gravoso na nossa sociedade, tem aumentado absurdamente. Quem é professor aqui, preste atenção na escola, esteja atento para as meninas que usam moletom, principalmente no verão, moletom escuro, que elas tentam segurar a ponta com os dedos, assim, para não subir. Isso pode ser processo de automutilação. E com um detalhe: quem se automutila, faz. Quem se automutila, faz. Não diga assim: não, isso é só automutilação. Quem se automutila, faz. Então preste bem atenção. Claro que isso não significa que não tem conserto, claro que tem. Entrar com a medicação, com acompanhamento psicológico, a gente consegue reverter o quadro, retirar a pessoa do vazio existencial, mas a autopunição, a automutilação, ela é
um fenômeno muito gravoso. Não é só a automutilação que é a autopunição, mas quantas pessoas se autopunem pela vida. Não, eu não mereço. Não, eu não vou. Eu não mereço. Eu, coitado de mim, não. Isso é perigoso, porque isso vicia e joga a pessoa num fosso muito complicado. Número 6. 2 para fora. Eu disse primeiro 3, aí disse 2 para dentro. Agora vou falar o 6, que é o primeiro para fora. Correto? Vou repetir. O primeiro era exame das ações físicas, exame minucioso das ações psicológicas, mentais e emocionais. Terceiro, exame das funções sociais. Terminou esse do exame. Passamos para 4 sentimentos. 2 para dentro, 2 para fora. 2 para dentro, autocompaixão e autopunição. Agora o primeiro para fora, o 6. Fugir de um sentimento horroroso chamado censura, porque isso vicia também. Olha fulano como faz, olha o outro como é. Eu só sei censurar as pessoas, eu só abro a boca para criticar as pessoas. Eu só sei, isso é um vício miserável. Se eu quero fazer um processo de autoconhecimento, eu tenho que observar se eu sou alguém que tem o hábito da censura sistemática. Comece a se policiar. Olha, censurei fulano. Deixa eu anotar para ver se eu vou falar mais mal de alguém. Se eu começar a me perceber que eu vivo só dizendo, olha o outro, olha como é que senta, olha como é que senta, olha como é que levanta, olha como é que fala, olha como é que se veste, olha como é que isso, todo o tempo criticando. Olha a vizinha, trocou de novo de marido. Deixa trocar, o marido é dela, não quer mais, quer outro. Pronto, deixa a pessoa. Não é uma vigilância. Puxa aquela cadeira para a porta no final de tarde, só para saber quem trocou de marido, gente. É um negócio terrível. E aí, a censura também é um vício da alma, que a gente precisa cuidar. E nesse mesmo capítulo, capítulo 8 do livro Autodescobrimento, que é o 6º volume da série psicológica, Joana vai destacar uma outra coisa também, que é grave nesse mecanismo para fora, o sétimo item. Anota aí. Inveja. O sentimentozinho miserável. Eu não suporto a felicidade do outro. Ridícula. Agora, acho que está de carro novo. Adianta nada, é feia que só desgraça. Então, a pessoa não consegue celebrar a vitória do outro. Às vezes é a vitória do filho, a pessoa não consegue celebrar a vitória do filho. O filho passa no vestibular e a pessoa diz: opa, quem merece os louros sou eu, porque fui eu que levei para a escola, não foi ele que... Eu é que mereço parabéns. Inveja no trabalho, inveja na casa espírita, inveja num monte de lugar. Cuidado com a inveja. Nos destrói miseravelmente. Cria um vício e a gente só consegue enxergar nos outros o que é criticar. Se alguém faz alguma coisa positiva, eu tenho que encontrar logo algo para criticar, para dizer o negativo. Fulano conseguiu outra coisa, mas eu também, olha, ridícula ela. Então eu não consigo elogiar. Então uma pessoa que não elogia, ela vive um quadro péssimo em termos de neurotransmissores. Existe um neurotransmissor importantíssimo no sentido da gratidão, que é a dopamina. As pessoas que não agradecem, que não são gratas, que não dizem muito obrigado, que não reconhecem o que os outros fazem, não conseguem produzir descargas de dopamina e ficam doentes por conta disso. Adoece. A gente precisa aprender a ter o hábito da gratidão.
E a inveja, ela cauteriza a alma, impedindo que a gente faça isso. Terminou o 8, minha filha? É o 7? Terminou o 7, agora vou para o 8. Sete é inveja. Agora eu vou para o 8, se Deus permitir. Vamos lá. 8. Joana de Ângeles diz assim: depois de fazer o exame minucioso interno das atitudes físicas, psicológicas e sociais, depois de avaliar as imperfeições que nos habitam no fundo da alma, montar o plano para a solução das nossas vidas. Primeiro passo do plano: descobrir quem eu sou. A gente não faz isso. Você já se perguntou de verdade? Quem eu sou? Qual é a história que eu trago dentro de mim? O que justificou a minha encarnação? Por que eu vim? O que eu vim resolver? Então, a primeira parte dessa reflexão é descobrir quem eu sou. É entender-se como espírito. E aí ela sintetiza esse pensamento numa palavra chamada entender a nossa constituição, ou seja, qual é a minha essência? Eu sou corpo, mas eu sou espírito, eu sou um espírito imortal, transcendente. Aí está todo o conhecimento espiritual, o entendimento de quem eu sou, para que eu consiga me autoconhecer, a minha constituição. Número 9. Além de descobrir quem eu sou, descobrir a minha origem, descobrir o sentido do propósito de todas as coisas, o item 2 é traçar os objetivos que eu tenho nesta existência. Restaurar a minha relação com meu pai, resgatar a minha relação com meu filho, vencer um vício moral que eu possuo, conseguir me aproximar de minha mãe, buscar a possibilidade de restaurar o meu casamento, ir em busca do filho que as drogas levou. Isso não significa dizer que o nosso objetivo é salvar os outros, tá? Nós temos é que salvar a nós mesmos. Mas a gente salva a nós mesmos através dos outros. Eu não tenho a responsabilidade direta de salvar o meu filho, mas eu tenho a obrigação de dar a ele o caminho para que ele encontre a sua libertação. Se eu entrego para ele o roteiro e ele não segue, a responsabilidade é dele. Mas se eu não entrego esse caminho, a responsabilidade é minha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem uma mensagem chamada A Ingratidão Filial. Nesse capítulo tem um pedaço que diz assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Está lá escrito isso. Mas se a gente ler com atenção, o que está escrito é o seguinte: o que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Não está dito o que fizeram os filhos confiados à vossa guarda. Porque o que fizeram os filhos confiados à nossa guarda é problema deles. A pergunta é o que você fez para os filhos confiados à vossa guarda. O nosso papel é empenhar-se na busca de que eles encontrem o bom caminho
sem que eu me veja responsabilizado se eu entreguei tudo que eu deveria e ele, pela sua decisão, decidiu não entrar. Se eu entrego tudo que pode e ele não entra, a responsabilidade é dele. Se eu não entrego, a responsabilidade é minha. Se eu desisto dele, a responsabilidade é dos dois. Então eu tenho parcela de responsabilidade quando eu digo, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui não tem mais cura, só na próxima, esse aqui é desistir dele. Então, na hora que você chega nesse item aí, que é o item 9, quando pergunta quais são os objetivos da vida, traça os objetivos da vida. Elenca o que é que você precisa fazer para esta existência. Do ponto de vista moral, claro, evidentemente. Item número 10. Você indaga além dos objetivos, o que é que você precisa para você alcançar esse objetivo? Para que eu consiga resgatar o meu filho das drogas, o que é que eu preciso fazer? Quais são os meios que eu preciso para executar isso? Para que eu consiga me retirar do caminho das drogas que eu mesmo entrei, o que é que eu tenho que fazer? Então é eu instrumentalizar não só o objetivo, mas quais são as ferramentas que eu preciso para que eu consiga realizar o trabalho. Eu rompi com meu pai. O que é que eu preciso fazer? Para eu poder restaurar essa minha relação com ele, o que é que eu vou precisar? Quais são os meios que eu posso dispor para isso? Número 11. Onde conseguir os recursos para alcançar os meus objetivos? Então eu digo, eu tenho um filho nas drogas, eu preciso resgatá-lo. O que eu preciso? Preciso participar de um grupo de amor exigente, para que eu me fortaleça, aprenda como é que faz, para eu ir atrás dele. Então pronto, esse é o meu roteiro, eu tenho que procurar isso. Então esse é o meu objetivo, e os meios que eu preciso é encontrar um amor exigente, uma terapia, um grupo terapêutico, entrar no AA, entrar no Al-Anon, sei lá, num trem qualquer, para eu conseguir ter uma conexão com esse tipo de resgate. E além de ter os meios, como que eu vou fazer para conseguir esses meios? Esse é o 11. Como fazer para conseguir o meio? Como eu vou ter que atuar para que eu consiga obter os instrumentos para que eu alcance o meu objetivo? E tem o 12. O 12. O 12 eu acho o mais bonito de todos. Joana diz assim: depois de ter feito o exame minucioso, depois de ter avaliado as imperfeições, depois de termos descoberto quem somos e quais são os nossos objetivos, lembrar que o seu destino é a felicidade, que nada pode nos afastar da possibilidade de sermos verdadeiramente almas felizes, e que o amor é o grande instrumento que abrirá as portas para a felicidade das criaturas. Se nós seguirmos esse roteiro do amor a Deus, naquelas várias dimensões, se nós seguirmos o roteiro do amor ao próximo e do amor a si mesmo, com esses 12 passos de Joana, a gente tem uma grande chance de acertar o planejamento, porque a gente erra, porque está distante do amor. Se eu conseguir fazer isso, aí vai ser diferente, porque ao invés de eu pegar o planejamento e fazer a mudança do planejamento e errar, eu vou fazer a mudança no sentido positivo, Bonedes. Eu vou pegar a reencarnação e fazer a mudança não do planejamento, mas vou fazer a mudança de mim, o grande objetivo pelo qual eu reencarnei e a grande razão pela qual nós estamos aqui. A doutrina espírita
é um roteiro maravilhoso de oportunidade de crescimento. Essa é a nossa melhor existência, a mais rica que a gente já teve, a com menos chance de erro, e sem querer ameaçar ninguém, a experiência que não vai se repetir. Dificilmente seremos espíritas na próxima. Tem um trabalho gigantesco para fazer fora do espiritismo, em outras doutrinas, em outros lugares do planeta na próxima existência. A gente precisa, portanto, se encharcar dessas verdades, permitir com que elas alcancem a porção mais profunda do nosso eu, para que quando a gente reencarnar, a gente leve em nós o perfume do conhecimento espiritual, para que onde quer que a gente renasça, na doutrina que a gente venha a renascer, o sentimento inato do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos nunca feneça dentro das nossas almas, porque existe uma convocação maravilhosa da espiritualidade para todos nós, mas a gente precisa estar pronto para esse trabalho, para fazer o grande processo de conclusão da transição planetária. Nós estamos todos convocados para isso, e a gente precisa estar pronto, aparelhados, para fazer o trabalho maravilhoso que o governador planetário espera que a gente faça. E eu desejo sucesso para todos nós. Muito obrigado.